Olá, bem-vindos a todos vocês que continuam acompanhando esse curso relacionado ao ensino de artes visuais na educação infantil. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que todo esse conhecimento aqui discutido possa servir de alguma forma na vida de vocês. Então, hoje, como eu não falei muito disso nas últimas aulas, hoje eu vou falar um pouco sobre a trajetória da arte, dessa questão assim relacionada um pouco mais a nível histórico, para que a gente possa compreender melhor, sem aprofundar muito assim. Vou focar aqui mais algumas questões de uma pesquisadora que é muito conhecida neste meio da história da arte e da educação, que é uma pesquisadora brasileira que se chama Ana Mãe Barbosa. Então, na aula de hoje eu vou fazer algumas citações dela para trazer algumas questões que são muito importantes para a gente poder compreender desse nível das artes como um todo. Então, como a gente viu nas últimas aulas, o homem, ao longo da história, ele desenvolveu essa questão de usar a arte como um veículo de expressão. Pela necessidade de se comunicar com o mundo, pela necessidade de comunicar com diferentes culturas, todo esse tipo de interação do homem ao longo da história envolveu muito a questão dos simbolismos artísticos, que foram úteis, foram muito usados em toda essa questão histórica, social, cultural, de um meio de comunicação humana, através dos simbolismos artísticos, através de linguagens e diferentes formas de expressão, de se expressar. Então, a arte, como ela é uma forma de linguagem, uma forma de se comunicar, se expressar e compartilhar os saberes, ao longo da história, ela sustenta essa ideia de ser esse mecanismo, esse veículo de comunicação, porque os homens, através de usar a arte como esse mecanismo de comunicação, foi possível os homens descobrirem novos conhecimentos, adquirirem novos conhecimentos através da relação com outros povos, com outras culturas, também adquirir conhecimentos em relação à natureza, ao cosmos, a tudo, por usarem essa arte como esse mecanismo de expressão, de comunicação. Então, a arte, ela tem essa forma diversa de se expressar através das linguagens. Como eu falei, a arte, ela tem vários tipos de linguagens. Artes visuais é uma delas, que envolve várias questões, os desenhos, os mosaicos. A dança também é uma forma que muitas vezes, no decorrer da história, foi um meio usado para o homem se comunicar. Muitas tribos antigas, muitas civilizações antigas usavam a pintura como forma de se comunicar, usavam a dança como maneira de se comunicar, usavam rituais artísticos, rituais com muita criação artística, para poder ser um meio de comunicação. Tanto que muitas civilizações deixaram essas marcas artísticas que foram usadas naquele momento, daquela época, daqueles povos, como um veículo de expressão. Podemos notar nas cavernas desenhos de povos primitivos que faziam desenhos artísticos para se comunicarem, para terem certas regras entre si, para conhecerem
sobre a natureza, para comunicarem com a natureza. Então, essa é uma questão muito importante que eu resolvi trazer hoje para aprofundar nessa questão da arte como veículo de expressão. Muitas tribos também, indígenas, de outros povos, muitas até hoje, têm usado, têm como veículo de expressão a dança para se comunicar com a natureza, a dança para diferentes manifestações que aquela tribo, por exemplo, em algum dia especial, todos eles resolvem se comunicar para expressar alguma crença, alguma ideia, para desenvolver algum valor que há muito tempo já foi construído ali naquela sociedade. Então, podemos notar que ao longo da história, com essas questões artísticas, foi possível o homem estabelecer esse conhecimento, esse contato com o outro, essa interação com a natureza, essa expressão com o mundo externo, que são diversas formas artísticas de linguagem de se expressar. Como eu falei, a dança. E a criança, quando ela está interagindo com essas diferentes culturas, cada vez mais ela vai se sentir inserida de alguma forma com essas culturas, seja culturas atuais ou culturas que foram passadas ali historicamente para ela compreender melhor. De alguma forma ela vai se sentir inserida naquelas culturas para ela poder se apropriar e reinventar, descobrir e transformar o mundo, transformar os seus conhecimentos, compreender uma cultura através de como eles se comunicavam. Isso é muito importante também, desenvolver tudo isso nas crianças, para que elas possam cada vez mais ter essa consciência de ter um olhar de respeito às culturas, de compreender as culturas a partir delas mesmas, e não de um olhar de uma cultura que predomina sobre a outra. Então, é muito importante observar isso através não só da sociologia, do estudo da sociologia, mas também pode ser percebido esse respeito às outras culturas, a outros povos, compreender os seus costumes a partir deles, sem incitar julgamentos, críticas, apenas compreender todas aquelas linguagens de expressão como formas e veículos expressivos que aquelas pessoas decidiram se comunicar naquela época, naquele determinado momento. Então, na educação infantil, toda essa inserção é necessária para as crianças tomarem conhecimento histórico, conhecimento da história das culturas, conhecimento que cada cultura vai ter diferentes tipos simbólicos, cada cultura vai carregar um simbolismo, cada cultura vai compartilhar os seus entendimentos, as suas crenças e valores de uma maneira diferente, na maneira que melhor aquela cultura encontrou para expressar naquele determinado momento, na melhor maneira, na consciência que aquela cultura tinha naquele determinado momento e período histórico daquela época. Então, é muito importante também trazer essa compreensão e aprofundamento, tanto até que essa pesquisadora, Ana Mãe Barbosa, ela fala muito da importância também de conhecer a história da arte de cada lugar.
a história da arte de determinada cultura, a história de que cada povo escolheu ter uma interpretação daquele determinado momento. Ela enfatiza a importância de abordar esse currículo triangular. Esse é o termo que ela usa. Abordagem triangular no ensino das artes na escola. E o que é essa abordagem triangular que é proposto por essa pioneira pesquisadora no ensino de arte e educação no Brasil? Essa proposta que ela diz relacionada ao ensino da arte se chama proposta curricular, triangular, né? Essa proposta, ela tem a ver em o educador e a educação compreender a arte como uma maneira que possui 3 pontos muito importantes para o seu desenvolvimento, que seria na forma de um triângulo, né? Fazer artístico, o ensino da história da arte e a análise da arte. Então, quando todas essas questões são levadas em conta, o ensino da arte, a análise da arte, a compreensão daquela arte feita, a história da arte e também a produção artística, essa inserção do ensino da arte, ela vai ser integrada de uma maneira integral no currículo, de uma maneira mais significativa, compreendendo que é necessário esse aprofundamento de mostrar para as crianças, a nível histórico, a questão artística, que diferentes povos tinham diferentes maneiras de se expressarem, trazer essa questão de cada época, de mostrar que arte tinha em cada época, para que a criança possa compreender com profundidade toda essa amplitude da arte. E ela diz também, Ana Mãe Barbosa aponta a importância de conhecer os princípios de cada estilo e movimento artístico e suas relações a nível social, político e cultural. Então, ao longo da história, vários movimentos artísticos foram realizados durante a história, durante diferentes épocas. E cada movimento vai ter um impacto, vai ter um anseio diferente, porque são valores diferentes, são pessoas diferentes, são épocas diferentes. Então, a importância também de termos essa compreensão do que leva, do que gera cada movimento artístico, cada contexto artístico na história, principalmente quando a gente traz isso mais para a realidade, para o momento mais próximo que a criança está vivendo, para que ela possa ter essa visão não linear da arte, essa visão ampla, essa visão mais ampla, para trazer mais conhecimentos, mais aprofundamento no ensino da arte na vida daquela criança. Outra coisa muito interessante também, que a cognição com a arte, a cognição em arte, ela emerge do envolvimento existencial e total do aluno. Então, o processo cognitivo, ele vai acontecer quando aquele aluno está totalmente envolvido de forma existencial, colocando toda a sua existência ali naquele momento, toda a sua presença, todo todas as suas habilidades, toda a sua compreensão para aquela determinada idade, tudo isso, com certeza, é o que vai fazer com que essa cognição
realmente aconteça. E como eu estava falando do currículo triangular, esse currículo triangular que a Ana Mãe Barbosa cita, ele seria o currículo ideal se estivesse ligado amplamente com esses princípios. Esse princípio do fazer artístico, de trazer as crianças cada vez mais para tornar essas produções artísticas algo prazeroso, comum, feito de diferentes formas. Inserir também no ensino nas questões, nas atividades artísticas do dia a dia, essa história da arte. Claro que na linguagem da criança, de acordo com aquilo que ela possa acessar também, óbvio, de uma maneira lúdica, mas que com certeza vai estar relacionado com esse tripé, esse triângulo que ela falou. E a análise da arte. A análise da arte, que está também relacionada a essa abordagem triangular, é essa questão de desenvolver a criticidade, que a gente já falou nas aulas passadas. A importância de desenvolver a criticidade, e aqui mais fundamentado por essa pesquisadora, Ana Mãe Barbosa, que é uma pesquisadora muito influente na área da educação artística, na área do ensino de arte e educação, o quanto que o currículo ideal, ele tem que estar alicerçado com esses princípios. Ele tem que estar alicerçado com essa proposta triangular. Essa proposta triangular, que são essas questões aqui que eu mencionei para vocês, no intuito de mostrar o interesse, que deve ser cada vez mais valorizado, pelo valor na arte. Ou seja, estudar, ampliar, aprofundar a história da arte, consequentemente, vai mostrar esse interesse nessa questão da arte. Ou seja, compreender que a arte, ela merece e ela necessita ter esse valor reconhecido para que ela possa ser melhor trabalhada. E é isso que a Ana Maria Barbosa fala. Ana Mãe Barbosa, desculpa. Da importância de compreender o valor na arte, pois o conteúdo e a disciplina da arte reafirmariam a sua importância na educação escolar. Ou seja, o próprio conteúdo, a própria disciplina e o próprio aprofundamento na arte e educação como um todo, na história da educação, na história da arte, não se resumir apenas a essa questão de trazer atividades artísticas, tudo isso feito com muito critério, com muita escolha, tudo isso vai cada vez mais reafirmar a nível histórico, na história da educação, da arte, da história da arte na educação, vai reafirmar cada vez mais a importância dessa arte na educação escolar. Então, é isso que essa pesquisadora fala. E ela também... Vou tomar uma água. A Ana Maria Barbosa também, ela fala uma questão muito importante em relação a esse estudo da história da arte, que eu estou trazendo aqui como exemplo, né? Ela diz que não se conhece um país sem conhecer a sua história e a sua arte. Não tem como conhecer um país sem conhecer a sua história e a sua arte. Então, por isso a importância de compreender quais foram os movimentos artísticos que o Brasil teve,
quais são as expressões, os veículos artísticos que toda a sociedade brasileira tem usado no decorrer da história do Brasil. Vamos dar um exemplo. A arte na época de Minas Gerais, lá antiga, do Barroco, toda aquela arte ali relacionada a essa questão de decorações, de arquitetura, compreender o que aqueles artistas queriam dizer, compreender a história, a relação de tudo isso com aquele período histórico, entre outras coisas também, questões relacionadas com a arte atual, com a arte contemporânea. Compreender tudo isso e trazer tudo isso para a vida pessoal, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento como educadores e inserir nessa prática educativa, ancorado cada vez mais nessa abordagem da Ana Maria Barbosa, que eu resolvi falar muito disso aqui, porque me chamou muita atenção por ela ser essa pesquisadora pioneira nessa questão da arte e educação no Brasil, e por ela compreender a profundidade que a arte tem, por ela compreender e passar isso para as pessoas que estão interessadas em se aprofundar no valor da arte, em se aprofundar para que o ensino de arte seja algo mais significativo, seja algo mais alicerçado. Compreender, através desse conhecimento que ela passa, os educadores, eles podem buscar formas de ancorarem ali as suas atividades, abordando questões históricas, questões relacionadas também à cidade da criança. Por exemplo, cada cidade também tem formas artísticas de trazerem alguma manifestação em alguma festa artística, por exemplo, boi de mamão, é um exemplo, né, de manifestações artísticas que o homem, naquele momento, resolveu se comunicar com o mundo. Folclore brasileiro, são manifestações artísticas de comunicação. Então, todo esse estudo é muito importante para que possa ser feita essa valorização e essa consciência da importância desse currículo triangular, de observar a arte com maior eficácia quando ela é alicerçada, o seu ensino é alicerçado nesse tripé da história da arte, do fazer artístico, fazer com a criança, fazer após o estudo dessa história da arte, o estudo desse costume artístico daquela cidade, daquela região, um fazer artístico com a criança, e após essa análise da arte, esse conversar sobre aquilo que foi feito, conversar sobre todas essas questões que envolvem essa dinâmica aprofundada dessa abordagem triangular na qual a Ana Maria Barbosa cita, que realmente é de uma profunda grandeza para todos aqueles que estão buscando melhorar a sua prática no ensino das artes. E ela fala também que a arte, na educação, ela não é um mero exercício escolar. Ela não é um mero momento de passar o tempo, ela não é um mero momento de rabiscar. Essa pesquisadora, ela enfatiza que a arte, ela tem muito dessa questão do aprendizado, do aprender, da retenção do conhecimento, por ela ser esse veículo de expressão do homem.
Então, vê que cai sempre no mesmo, na mesma ideia, na mesma ideia. Quando a gente compreende que a arte, ela transcende toda a superficialidade que muitas vezes, infelizmente, ela é usada, a gente compreende que a arte, ela realmente ela é esse veículo de transmitir esse conhecimento, esse veículo de comunicação, esse veículo de expressão, que com certeza traz essa melhor interação com o mundo. E com as crianças é uma forma de colocá-las de uma maneira mais íntegra em contato com o meio social, com o mundo, com as diferentes culturas, a partir da compreensão desses processos artísticos que cada cultura fez, a partir da compreensão que a nossa história, ela não é linear, ela tem várias vertentes, ela tem várias formas expressivas, que não existe certo e errado, existe aquele que está observando e que está interpretando aquela determinada história. Isso sim existe. Então, isso é uma questão muito importante também de compreender. Compreender para que tudo isso possa ser passado de uma maneira para que seja retido esse conhecimento a nível histórico com as crianças. E uma outra questão muito importante também, que eu achei muito interessante em relação ao ensino de arte, foi um artigo que eu li da Ana Mãe Barbosa, sobre o qual perguntam para ela se a arte ela se ensina. Foi uma pergunta que fizeram para ela. A arte se ensina? E daí ela responde assim: ninguém ensina nada a ninguém. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pela experiência que o viver e o mundo nos oferecem. Podemos sim ensinar a aprender. Antes, a educação se concentrava em procurar ensinar a fazer a arte, e aí se esbarravam nos problemas do talento. Hoje, a ambição de ensinar a arte se ampliou. E os que não têm especial talento podem desenvolver a sua capacidade de ver arte, de aprender vendo, interpretando, analisando, e assim podem tornar-se mais capazes de analisarem a si mesmos, os outros e o mundo ao redor. Achei maravilhoso isso aqui, que traz mais uma vez essa desconstrução que muitas vezes a história da educação caiu nessa questão de padronizar, nessa questão mecânica, que a nível histórico a educação já passou por essa fase de não respeitar a diferença, de ter o professor como centro do processo, de não colocar o aluno como o indivíduo ativo no conhecimento. Então, a arte, ela vem cada vez mais, essa citação aqui da Ana Mãe Barbosa, caiu de uma maneira maravilhosa para explicar tudo isso, rompendo, assim, com muitos fragmentos históricos que a educação vem passando ao longo da sua história. Educação mecânica há muito tempo, já aconteceu tudo isso em épocas passadas, e hoje em dia, cada vez mais,
Tudo isso está sendo analisado, questionado, também na arte. Também na arte. É aquilo que eu falei na última aula. Questionar quais crenças que eu estou reafirmando dentro do meu ser em relação ao que é certo e errado, em relação a qual estética é mais apropriada, qual crença que eu estou alimentando através da minha forma de trabalhar com aquelas crianças. Eu estou reafirmando e construir ou eu estou reafirmando um modelo antigo educacional, ou eu estou em rumo à construção de algo novo, ou eu estou em rumo à construção de algo que quebre padrões que não deram certo no passado, foram o padrão que escolheram naquele momento, mas que não teve resultados tão significativos. Então, sempre que possível, dependendo do olhar do educador, no seu aprofundamento, no seu estudo, essas questões vão vir à tona. Essas questões vão vir à tona, pois como que a gente vai... Ela diz aqui que não é possível conhecer a história de um país sem conhecer a sua história e a sua arte. E assim também nós como educadores. Como que a gente vai conhecer sobre a educação se a gente não tem consciência da história da educação? De como que a história da educação vem sendo desenvolvida? De como era 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, e como que está hoje? E como que vai ser a minha prática em tudo isso? Que tipo de postura eu vou adotar para que eu possa ser um mediador naquele processo? Então, achei muito importante tudo isso que ela falou, também por trazer essas reflexões maravilhosas para nós, educadores, e também, mais uma vez, para trazer essa desconstrução de algo pronto, de algo estereotipado. Ah, esse tem talento, esse aqui não tem. Ah, esse aqui não tem muito, não leva jeito. Ah, esse aqui já é mais quieto. Ah, esse aqui já... Que são julgamentos. E quanto mais também a gente fazer dar um passo para caminhar, não sendo guiado pelo julgamento, mais poderemos ver as coisas como elas são, mais poderemos trazer esse ensino poético para as artes, e mais poderemos questionar toda a nossa prática educativa, assim como essa pesquisadora deixou bem claro aqui, deixou bem claro que não existe aquele que tem um talento especial, não existe aquele que não tem habilidade, não existe aquela criança que pega assim um lápis, esse aqui, colore fora. Não existe isso, porque, como ela diz, todos nós que estamos envolvidos com a arte, a gente vai ter esse desenvolvimento da capacidade de ver arte, de ver arte, de ver arte, de aprender lendo, sem estereótipos, sem questões engessadas, sem crenças e ideias prontas, de aprender vendo, interpretando. Mais uma vez ela fala aqui da interpretação, pois a arte cada vez mais ela traz esse ancoramento na criticidade, por dialogar, que está relacionado aqui com esse tripé que ela falou da análise, analisar após o fazer artístico e juntamente ancorado com o estudo da história da arte,
essa capacidade de interpretar, de instigar, de sentar em roda, conversar sobre tudo aquele processo feito, sobre todo o momento vivido ali entre as crianças, como estava aquele momento, como sentiram, qual foi o aprendizado daquele momento. E tudo isso ancora muito nessa questão que ela falou aqui da maneira de interpretar a arte como uma maneira de analisar, interpretar, e assim a gente poder tornar mais capazes de nos analisarmos. Ela fala bem isso aqui. E assim podemos tornar mais capazes de analisar a si mesmo, os outros e o mundo ao redor. Então, por isso que a arte, ela sempre, o seu estudo, que tem essa base teórica, tem essa base histórica, tem essa base prática, mas ele também tem essa essência da sensibilidade por envolver diversas facetas do ser humano, do autoconhecimento, de olhar para si, de trazer para essa reflexão a nível pessoal, social, cultural. Então, achei muito importante tudo isso que ela falou. Muito importante tudo isso que ela falou. E mais também essa questão da história, do quanto ancorar todo esse ensino em sala de aula com as crianças, em busca também o professor cada vez mais procurar se aprofundar na história daquela comunidade, procurar se aprofundar na história que ele quer trabalhar, que possa fazer um link com aquela arte, melhor se irá adquirir o conhecimento naquela determinada atividade. Então, voltando aqui mais o raciocínio em relação a esse tripé que a Ana Maria Barbosa, essa pesquisadora, ela fala da importância de ter esse currículo que interliga o fazer artístico à história da arte, como eu já disse, né? De integrar no currículo essa questão do estudo, de trazer para as crianças a compreensão dessa história da arte. Assim como, por exemplo, a criança tem que ter conhecimento da história do Brasil, também é importante trazer e envolver a criança também nessa questão da história da arte, nessa questão que eu disse há algum tempo atrás, nessa questão de como, historicamente, os homens resolveram se comunicar com o mundo através da arte. E também ter em mente que toda essa organização, ela precisa ser feita e ser organizada de maneira que respeite as crianças, que respeite as suas necessidades, que respeite os seus interesses, o estágio de desenvolvimento de cada uma, claro, que seja respeitado todas essas questões, para que seja uma aula mais atrativa, para que seja um tema mais leve, ou que seja algo mais receptivo para aquela determinada idade. Então, cabe ao professor também fazer as suas pesquisas para que tenha o conhecimento de que tipo de nível histórico da arte ele deveria aplicar em cada situação, em cada momento, em cada idade, por respeitar, por ter em mente, em respeitar esse processo da criança, essa fase do desenvolvimento que ele vai ter que ter esse olhar sensível, por respeitar também o interesse. O que eu vou trabalhar aqui?
Será que isso vai despertar o interesse das crianças? Será que isso é compreensível para essa idade? Será que eu deveria esperar um pouco mais ou buscar uma outra coisa? Então, todas essas são perguntas que o professor deve fazer diariamente ao escolher o que ele vai abordar, qual tema, qual cultura ele vai inserir ali para o estudo da sua arte, qual veículo ali artístico que ele vai trazer para aquela determinada idade, para que possa ser compreensível para aquelas crianças, para que não seja algo que foge muito da compreensão delas. Então, também a Ana Mãe Barbosa, ela cita isso, ela cita da importância de interligar esse fazer artístico, né, a essa história da arte, a essa análise, né, a essa organização que leva em conta as necessidades da criança, os seus interesses, a sua época de desenvolvimento, que devem ser respeitadas, e ao mesmo tempo, sendo respeitada o que vai ser aprendido, sendo respeitado os valores que serão mostrados ali de determinada estrutura, de determinada época, de determinado veículo artístico que foi escolhido pelo educador para comunicar algo para as crianças, desenvolvendo essa capacidade de respeitar o diferente, de respeitar os valores daquele determinado contexto histórico que o educador quer mostrar ali para aquelas crianças. Também respeitar a estrutura, não importa o que está sendo ensinado, a época histórica, respeitar e procurar passar tudo isso no ensino também, na prática também ali das atividades para as crianças. Esse respeitar da estrutura, daquela determinada estrutura que foi escolhida para ser abordada naquele momento. E, que é muito importante também, enfatizar qual contribuição essa determinada questão foi para aquela determinada cultura. Observar e instigar tudo isso nas crianças. Que tipo de contribuição esse veículo artístico, essa questão que está sendo abordada aqui, trouxe para aquela determinada época? Que tipo de contribuição tudo isso que a gente viu aqui pode trazer para os dias atuais? Cada vez mais ligando e fazendo esse link aí com essa criticidade para que as crianças também treinem essa questão de compreender determinada cultura, determinada prática a partir deles mesmos, a partir daqueles anseios daquela época. E tudo isso é muito importante para esse desenvolvimento das crianças e para a maior criticidade delas nesse processo. Bom, e agora eu vou falar, vou focar aqui mais numa questão assim a nível dessa questão também relacionada à arte no currículo. Eu vou citar aqui algumas pesquisadoras, que são pesquisadoras em artes, que são a Maria Rezende Ferrazzi e a Maria Heloísa Ferraz, que são doutoras em artes. Então, elas dizem assim: com a educação artística incluída no currículo escolar, pela Lei 5.691/71, houve uma tentativa de melhoria do ensino da arte na educação escolar, ao incorporar atividades artísticas com ênfase
no processo expressivo e criativo da criança. Então, a partir desse comunicado aqui, dessa citação, observa-se que anterior a essa lei, o foco da arte, ela não estava focada nessa questão da criatividade, da expressão, da ênfase no expressivo, na ênfase do processo criativo das crianças. E com essa lei que foi criada, essa questão de valorizar o criativo, o expressivo, o sensível, a interação, todas essas questões que abrangem a arte de ser algo que seja sensível, poético e que dialoga de uma maneira mais completa com todas as habilidades da criança, isso a nível histórico é recente, não tem muito, não foi durante toda a história da educação no Brasil que isso aconteceu. Então, tudo isso é muito recente, com certeza, muitos educadores pioneiros que estão envolvidos nesse estudo e através dessa luta, dessa mobilização, para que tudo isso seja valorizado, para que essa criatividade, essa ênfase do ensino da arte no processo expressivo, ele seja valorizado, ele seja integrado, ele seja visto como algo que, mais uma vez, não é um mero passatempo, não é mimimi, é algo que vai trabalhar todas as potencialidades da criança, todas as suas inteligências múltiplas em diferentes áreas da vida. Então, a gente nota aqui que não é algo que sempre foi assim. Então, a nível aqui histórico, isso foi também uma construção. Foi uma construção histórica a nível da história da educação, de trazer essa construção para que essa arte, a nível de valorização do expressivo, do criativo, do sensível, do fazer artístico sensível, seja integrado no currículo, seja algo que seja integrado no currículo a partir desta lei. Então, dessa forma, passou a compor um currículo que propunha a valorização e a profissionalização em detrimento da cultura humanística e científica predominante dos anos anteriores. Além disso, a educação artística é focada de forma abrangente. A educação, a partir de tudo isso, ela vai ter essa abrangência, esse foco no macro, esse foco de compreender diferentes questões que há algum tempo não era compreendido e não era valorizado muitas vezes no ensino da arte, que foi essa questão da criatividade, do processo expressivo. Então, assim, estamos evoluindo graças à evolução, à tendência de todos a evoluírem através da busca de conhecimento, de melhorar a nossa prática como educadores. Então, nota-se que há um tempo atrás, com certeza não era assim, com certeza era feita daquela maneira enrijecida, daquela maneira que não trazia esse olhar holístico, esse olhar amplo, para todas as questões que envolvem esse sujeito em construção, para todas essas questões que envolvem as crianças que são sujeitos em construção, são sujeitos que têm relações sociais, que precisam compreender da história, precisam compreender melhor de si, precisam compreender melhor das suas habilidades, para que ele possa ter estrutura e todo esse amparo
para ter uma aquisição de conhecimento que faça diferença no seu processo de vida, que faça diferença no seu processo de ensino-aprendizagem, que faça diferença no seu dia a dia, que faça diferença em tudo aquilo que ele resolve integrar nos seus saberes diários. Então, foi muito especial essa aula, foi muito especial. E, mais uma vez, para que possamos compreender a profundidade através do olhar dessas pesquisadoras que eu trouxe, como que essa profundidade do ensino da arte, ela é essencial. E ela é algo que existe uma metodologia, que o educador pode se ancorar nisso, que nesse caso aqui que eu falei, foi essa metodologia do triangular, né? Triangular. E tenho certeza que tudo isso é uma questão que vira uma chave para todos aqueles que estão ligados na educação, nesse caso no ensino da arte, vira uma chavinha, a partir do momento da compreensão, a partir do momento que compreendemos que a arte, ela tem esse tripé, que é o tripé do ensino da arte, da história da arte, que é o tripé do fazer artístico, que é também essa questão da análise crítica. Então, tudo isso também está muito ancorado a nível de pesquisa, a nível de pessoas que estão dedicadas a pesquisar com muita seriedade essa questão da arte-educação, ao valorizar toda essa história da arte, todo o seu impacto na vida desses seres, na vida do educador. Então, tudo isso enriquece cada vez mais todos aqueles que estão em busca de melhorar os seus conteúdos, em busca de melhorar a sua forma de aplicar todo esse conhecimento para aqueles que estão entrando em contato agora, que é no caso das crianças. Elas estão entrando em contato agora com essa questão da arte. Então, quanto mais os educadores se desenvolverem para que possa ter essa estrutura baseada também nessa questão de pesquisa, nessas pessoas que estão dedicadas a pesquisar para ter um ensino de arte de qualidade, mas toda essa arte vai ser uma arte significativa, que vai fugir desse estereótipo, que vai fugir dessa questão, ele não tem talento, esse aqui não dá para arte, esse aqui... É só um exemplo, né? É só um exemplo, e o quanto essa questão de focar nos julgamentos atrapalha a prática educativa. Então, a importância de todos os educadores também se aprofundarem nesses pesquisadores que estão comprometidos cada vez mais com o desenvolvimento dessa arte melhor para todos e para as crianças também.